E aí, pessoal, esse segundo episódio é o seguinte: tem clássico no Maracanã. Qual é o clássico mais esperado no futebol carioca? Tá aqui, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Só que são dois times de geração diferentes, né? O Fluminense é a máquina tricolor de 75 e 76, bicampeão carioca, foi duas vezes para a semifinal do Campeonato Brasileiro, 75 perdeu para o Inter, 76 para o Corinthians. O Flamengo é de 72 e 73, que foi o ano que o Zico virou titular, o garoto Zico, que depois virou o maior ídolo da história do Flamengo e um dos grandes jogadores do futebol mundial. Tem outras curiosidades nesse jogo. Tem dois jogadores que estão nos dois times. Sabe quem é? Primeiro, Renato, goleiro. Foi campeão em 71 brasileiro com o Atlético Mineiro, foi para o Flamengo, depois foi para o Fluminense, naquelas trocas malucas, troca-troca do Francisco Horta. O outro é esse aqui, Paulo César Caju. Dá uma olhada. Primeiro, ele era do Botafogo, né? Ídolo do Botafogo. Foi para o Flamengo. Depois, nesses troca-trocas aí, foi para o Fluminense também. São dois jogadores que jogaram nos dois times. Agora, vamos lá. Tem tricampeão aqui. Tem jogadores que foram para a Copa de 70 e ganharam o tricampeonato no México. Quais são? Carlos Alberto Torres, Paulo César Caju, Roberto Rivelino e Dario, Dadá Maravilha, pelo Flamengo. E aqui tem o Rogério, gente. O Rogério era convocado do Zagallo. Ele teve uma distensão muscular e foi cortado. Por isso que surgiu a chance de um terceiro goleiro e foi o Leão. Só que ele não veio embora. Ele ficou como um olheiro do Zagallo e ia assistir às outras seleções. Então nós temos aqui 5, de campeões do mundo. São dois times que eu gosto muito, por isso que eu resolvi e pedi para fazer esses dois times. A máquina tricolor foi um dos maiores times que eu vi jogar. Espetacular. Merecia até um campeonato brasileiro, só que tinha o Internacional de Falcão, Batista, Caçapava e tudo mais. Então o Inter foi bicampeão naquela época. E o Flamengo foi a formação, o início daquele grande time que viria depois, no final dos anos 70, dos anos 80, formar um dos maiores times de futebol de todos os tempos, mundialmente falando, tá? Como a Rita Lee dizia, a vida é muito louca e loucura pouco é bobagem, o futebol também vale isso, porque olha a geração que eu sou. Eu nasci em 63 e eu vou falar para vocês contra quem eu joguei e com quem eu joguei contra desses dois times de gerações muito antes da minha. Então vamos lá. O Renato, o goleiro, eu joguei, quando eu voltei para o Corinthians em 82, eu tinha 18 anos, eu joguei contra o Bahia, o goleiro era o Renato. O Rodrigues Neto, no mesmo ano de 82, era lateral esquerdo do Internacional de Porto Alegre. Eu joguei contra ele. Obviamente, tem o Dario, que eu joguei contra ele centroavante do Goiás, inclusive troquei a camisa com ele, e ele postou há pouco tempo uma foto minha dele, realmente desse jogo. E o Zico, né? Claro, joguei com o Zico na seleção brasileira, espetacular, eu coloco no currículo, joguei com o Zico na seleção brasileira. Cara, em 85, antes de ele machucar, nós jogamos as eliminatórias, né? Era espetacular, você ia o treino que a gente fazia, Zico, Sócrates, Éder, tinha o Renato, Cerezo. Era um time espetacular e o treinamento era, assim, era coisa de você parar e ficar olhando os caras batendo na bola. Do lado do Fluminense, tem aqui o Rodrigues Neto de novo, né? Que tá no Fluminense, eu joguei contra ele no Internacional. O Renato, que era do Bahia. O Edinho, eu joguei com ele na seleção brasileira. O Dirceu também. O Gil, quando eu subi no Corinthians, né, profissional em 79, eu treinei no Corinthians e o Gil era do Corinthians. E aí, fui treinado por Carlos Alberto Torres, 1985, um ano que o Corinthians fez uma seleção em que não andou. Um dos treinadores foi o Carlos Alberto Torres. Eu sou fã, né? Eu idolatro os caras de 70. Que foi a primeira seleção que eu vi jogar, a primeira futebol que eu prestei atenção, que eu lembro. Eu tinha 7 anos, lembro de tudo, e eu idolatro esses caras. Quando o Carlos Alberto chegou para treinar o Corinthians, eu ficava olhando para ele no campo. Conforme estavam os caras treinando, eu ficava olhando o Carlos Alberto Torres. Eu não acreditava naquela introdução que eu fiz, como tudo é muito louco e loucura pouco é bobagem. Eu falava, olhava o Carlos Alberto e falei, não posso ficar no mesmo campo que o Carlos Alberto Torres, tricampeão do mundo. E você sabe que o dia que eu fui convocado para a seleção brasileira, a gente estava hospedado no hotel, ele estava lá na cobertura com a Terezinha Sodré, que era a mulher dele, e o assessor do Corinthians foi lá, bateu na minha porta e falou assim, o Capita quer falar com você lá em cima. Eu falei, beleza. Subi lá, eu entrei e ele falou assim, garoto, parabéns, você vai ser convocado para a seleção brasileira hoje à noite.
Falei, como assim? Não, eu já fui avisado. Tô falando pra você, eu sou o capitão do Tri. Você já foi convocado para a Seleção Brasileira e vai ser hoje à noite. Parabéns. Então a minha primeira convocação, quem deu a convocação para mim foi o Carlos Alberto Torres, na cobertura do hotel em São Paulo, na concentração, junto com a Terezinha Sodré. O Capita falou para mim, você vai para a seleção hoje. É pouco ou não? E eu me esqueci de um jogador que também está nos dois times, que é o lateral esquerdo, Rodrigues Neto, que também entrou naquela troca-troca do Francisco Horta, enfim, foram vários jogadores para o Fluminense e vários jogadores para o Flamengo. E o Rodrigues Neto está na escalação dos dois times aqui. Mas agora vem uma pergunta para vocês. Quem ganharia esse jogo? Qual time que ia jogar o Paulo César Caju? Hein? Torcedores do Flamengo, torcedores do Fluminense. Para que time o Paulo César ia jogar? Espero que vocês tenham gostado desse Fla-Flu que eu apresentei para vocês. E agora eu vou dizer uma coisa, já vou adiantar 2 próximos episódios. São 2 times que têm muito a ver com a minha vida emocional, como torcedor, como jogador e como jogador da Seleção Brasileira. Então são 2 times que eu vou mostrar nos próximos 2 episódios que tem tudo a ver com a minha vida.